Olá! Hoje estamos aqui para estudar a Palavra de Deus no capítulo 25 de Êxodo. É muito bom esses estudos e aqui temos uma interrupção da narrativa dos acontecimentos para que Deus, lá na conversa com Moisés, desse algumas orientações para o povo. Aqui não se trata de leis, mas sim de instruções para a construção do santuário. Então vamos aos pontos de destaque na leitura desse capítulo. O primeiro deles é que Deus pede ofertas ao povo. Ofertas de ouro, de prata, tem uma sequência aí de itens que Deus precisava para construir um santuário. E o objetivo desse santuário era que Deus desejava habitar no meio do povo de Israel. Está aí no versículo 8. Deus havia aparecido lá no monte, à distância, mas Deus também queria estar no meio do povo. E o povo sairia ali do Monte Santo de Deus, o Monte Sinai, mas Deus queria continuar junto com o povo. Por isso Deus pede para que eles construam esse santuário. E para a construção, ele pede essas ofertas. E essas ofertas deveriam ser ofertas de coração, voluntárias. Deus não queria obrigar ninguém a doar para ele, mas ele queria ver até onde iria a gratidão do povo pelo que ele já havia feito para eles. E é interessante também destacar que aí no verso 22, Deus estaria posicionado acima do propiciatório, acima da arca da aliança, e dali ele conversaria com Moisés, o seu profeta, o seu porta-voz. Então, Deus, ali no meio do santuário, estaria presente, se fazendo presente com a sua glória, que muitos conhecem hoje como a Shekinah. O segundo ponto de destaque nesse capítulo é que esse tabernáculo que Deus orientou a construção deveria ser feito conforme um modelo que o próprio Deus daria a Moisés. Não era para o próprio povo fazer um concurso, por exemplo, de arquitetura, para uma melhor forma de construir. Não, Deus tinha um modelo. E esse modelo que Deus mostrou a Moisés deveria ser seguido à risca. Por isso que veremos nos próximos capítulos orientações detalhadas de como deveria ser a construção desse tabernáculo. E não só a construção, mas como deveria ser o sistema de funcionamento desse tabernáculo. Então, começaremos uma série de capítulos abordando esses temas. É interessante para nós vermos que cada um desses itens tinha uma simbologia específica, que Deus queria trabalhar com o povo uma espécie de um teatro em miniatura de como se daria o plano da redenção. E era assim que Deus mostraria ao povo que ele, Deus, através da sua graça, tiraria os pecados do povo e purificaria o povo desses pecados, habilitando-os novamente a viver com ele. O terceiro ponto de destaque é que esse capítulo traz detalhes sobre os principais móveis do santuário. Eram eles três: a arca da aliança, que era feita de tábuas de acácia forradas de ouro batido, e ela conteria o testemunho da aliança de Deus, que veremos posteriormente se tratava de 2 tábuas de pedra, com os 10 mandamentos escritos nela. E acima dessa arca tinha uma tampa especial, feita completamente de ouro, chamada de propiciatório. E essa tampa tinha 2 imagens de querubins ali, e Deus se faria presente, como já disse anteriormente, ali no meio dos querubins, acima dessa tampa.
Além dessa arca, também haveria uma mesa, também feita de madeira, coberta de ouro, onde ficariam posicionados os pães da proposição perpetuamente. Todos os dias deveria ter pão ali perante a mesa. Veremos posteriormente que esses pães eram trocados semanalmente. E também um outro móvel era o candelabro. Esse candelabro era feito de ouro maciço, de ouro puro. E ele tinha, além da haste central, mais 3 braços de cada lado, totalizando 7 lâmpadas. E esse candelabro, a função dele era iluminar o ambiente. Porque como veremos posteriormente, não havia janelas ali nesse tabernáculo. Gostou dessa descrição dos móveis no tabernáculo? Mais à frente veremos que havia mais um quarto móvel ali dentro da tenda e veremos outros móveis, veremos mais detalhes de como era esse edifício. E é bom a gente saber isso daí, porque cada item desses tem um significado importante para o plano da salvação.